O que é magia? Qualquer pessoa que deseja iniciar o seu estudo no ocultismo deve ter em mente a base e o conceito desta palavra. Magia nada tem a ver com prestidigitação, truque, ilusionismo ou mágica com cartolos e pombas. Isso é utilizado pelos mágicos que são contratados para animar as festinhas das crianças. Na verdade, magia é uma das, se não a mais antiga de todas as ciências, sendo chamada antigamente por grande ciência, onde traz em seu âmago a essência primordial de estudar, de entender e relacionar os segredos da natureza e a sua interação com o ser humano. É estudar e entender, por exemplo, o fato de que todo o universo é composto por energias manipuláveis e podem ser utilizadas em benefício da humanidade. Visa expandir o conhecimento espiritual, aprimorando a existência de cada indivíduo, que busca a evolução e domínio sobre si e sobre toda a natureza. Em poucas palavras, quer dizer o estudo da natureza e a manipulação de suas energias, sendo utilizadas em busca da evolução espiritual humana. Busca entrar em contato com a face oculta de todo o universo para seu aprimoramento espiritual, intelectual e também pessoal. O nome magia provém do vocabulário persa, que tem em seu radical a palavra magos, o que significa sábio. O ser humano tem em sua essência a necessidade de conhecer a natureza desde os seus primórdios. Mesmo antes de existirem de fato as religiões, os seres humanos já se utilizavam de magia, mesmo que de forma inconsciente. Um exemplo pode ser dado lembrando-se dos homens primitivos que se utilizavam das pinturas nas cavernas, onde era desenhado o animal que seria caçado, aumentando a probabilidade de sucesso na caçada. Também era cortada a cabeça dos servos caçados e seus chifres eram colocados nas cabeças dos caçadores. Isso era utilizado para agradecer aos deuses pelo sucesso e para garantir que seriam sempre fartas as caçadas. Na própria Bíblia utilizada pelos católicos, existia a figura dos 3 reis magos. Eles ofertaram presentes mágicos para bem recepcionar o nascimento de Jesus Cristo. Na maioria das religiões, são citados em seus livros sagrados, como o Alcorão, por exemplo, passagens semelhantes a essa. A magia ocorre tão rotineiramente em nossas vidas, que na maioria das vezes nem a percebemos. Nos cerimoniais católicos, são utilizados magia pura e nem a notamos. Na água da pia batismal, ao comungar e comermos o corpo de Cristo na hóstia, e também ao bebermos seu sangue no vinho, ou mesmo na forte evocação do Espírito Santo. Isso é magia. No exorcismo de alguns dos cultos protestantes, na fala de línguas estranhas, no ponto riscado feito pela Umbanda, enfim, em tudo há a magia. E por que então que a magia tornou-se oculta da sociedade? O que faz de errado para ter que ser praticada escondida? Bom, infelizmente, na Idade Média e com o advento da Santa Inquisição, tudo que contrariava o catolicismo era tido como uma obra demoníaca e a pessoa que praticava era nomeada bruxo ou bruxa, sendo torturada cruelmente e sumariamente assassinada. Não é à toa que este período negro de nossa história é chamado de Idade das Trevas. Apesar de muitos hoje, provavelmente defensores cristãos, julgam esse termo, Idade das Trevas, um termo preconceituoso. Todo o estudo foi paralisado. A medicina estagnou, assim como toda a ciência e toda a cultura da época. O cristianismo deveria ser o único foco das pessoas na sociedade medieval. Afinal, quem pensa contesta, e a Igreja não aceita nenhum tipo de contestação em seus dogmas. Imagine, por exemplo, se a gente contestar a virgindade de Maria, ou o fato de Maria ser a mãe de Deus. Afinal, Deus era Jesus? Jesus era Deus? Este é um dos dogmas da Igreja. Se ainda nos dias de hoje
não se aceita esse tipo de questionamento, imagine então naquela época. Devido a esta situação, os estudiosos das ciências religiosas não cristãs deveriam fazer seus estudos de forma velada e se afirmarem cristãos para que não fossem mortos pela Santa Inquisição. O que era algo comum e rotineiro para as pessoas pré-cristãs, como por exemplo louvar um deus de chifres como era Pan, acabava virando a maior de todas as heresias. Pan, citado no exemplo, era um dos deuses pagãos mais cultuados. Fato este que levou a Igreja Católica a criar a figura de Lúcifer como representante do mal e possuidor de grandes chifres, fazendo alusão então ao deus pagão. Inclusive padres estudavam as ciências naturais de forma totalmente velada, sendo grandes responsáveis pelo que hoje conhecemos da magia antiga, como o hermetismo, por exemplo. Não foi à toa que a Biblioteca de Alexandria, o maior acervo científico do mundo antigo, foi incendiada de forma extremamente controversa no início da criação do cristianismo. Neste precioso acervo existiam estudos completos sobre ciências como astrologia e matemática. Nada interessante para uma religião que visava bloquear o conhecimento das pessoas para tornar mais fácil o domínio e a manipulação sobre elas. Nos dias de hoje, apesar do fato de que a cultura humana evoluiu com o fim da Santa Inquisição, as pessoas ainda têm esse infeliz estigma gravado em suas almas, devido a séculos de escravidão intelectual. Religiões já afirmadas, como por exemplo a Umbanda e o Candomblé, são violentadas diuturnamente por católicos apostólicos romanos ou cristãos protestantes, pelo fato de não seguirem os dogmas cristãos. As pessoas se esquecem que Cristo não era cristão. Cristo não aceitou grande parte da religião judaica, sendo que combateu e pregou o que ele considerava errado. Justamente por isso, ele foi morto. Após 300 anos de sua morte, resolveram utilizar de seu nome e fundar uma religião com ideias opostas ao que Jesus de fato contestava, dando seu nome e fazendo exatamente o que fizeram com ele. Crucificar quem contestar. Que triste dilema. Eu, pessoalmente, sou julgado todos os dias por pessoas que têm seus cérebros estagnados pelo lodo da cegueira religiosa, que me denigrem a todo tempo, evitando minha presença, me chamando de bruxo, de macumbeiro e até de demônio. Mas o pior de tudo é quando se dizem meus amigos e fazem de tudo para salvar a minha alma, pois Deus e eles me amam e só querem o meu bem. Mas de forma alguma eu titubeio ou escondo as minhas convicções. Isso seria trair a mim mesmo. Todo o meu círculo de amizades e familiares sabe bem quem sou, como penso e no que acredito. Infelizmente, devido à hipocrisia social, não posso expor as minhas ideias no campo profissional, pois ainda necessito de trabalho para viver. Quantas vezes se é noticiado que templos umbandistas estão sendo invadidos e depredados? Milícias armadas estão fechando templos afros no Rio de Janeiro. É muito triste para seres que chegaram a uma evolução espiritual conviverem em uma sociedade tão pouco evoluída. Como podem as pessoas acreditarem piamente que serão curadas de doenças que elas nem sabiam possuir através do esperma do dirigente religioso? Sim, é verdade, este fato foi denunciado à polícia e infelizmente congelado nos tribunais. Como pode as igrejas serem cobertas por ouro e grandes ostentações, ter seus pastores, padres ou dirigentes morando em luxuosas mansões, pilotando caríssimos carros e iates? Quem eles se utilizam da figura para pregar era humilde, usava uma túnica branca, pregava descalço ou de chinelas simples e em praça pública. Desvirtuamento da moral humana. Justamente devido à hipocrisia e intolerância de uma sociedade que deseja aparentar evolução e modernidade, mas possui mentes pútridas e ainda vivem na Idade Média. Justamente por isso, tais estudos, na maioria das vezes, devem continuar ocultos. Não porque fazem coisas erradas,
mas simplesmente pelo fato que devemos preservar fatores essenciais de nossas vidas. Existem várias ordens secretas ou ocultas. Existe sim. Isso ocorre devido à base de sustentação e à doutrina criada para tal ordem. Mas, na minha opinião, não é mais necessário manter-nos ocultos, pois podemos ser discriminados, mas pelo menos não podem mais nos matar. Bom, pelo menos teoricamente. Devemos sim sermos discretos, pois o magista não necessita de holofotes. Aliás, grandes magos tiveram suas ruínas porque eram exibicionistas. Magos, magas, bruxos ou bruxas experientes e que chegaram a um certo grau de evolução sabem que o que a natureza ou o universo nos dá também pode levar se não tivermos o devido merecimento. Ser um magista não nos faz especial, nos faz parte integrante do universo e de seu entendimento. O verdadeiro bruxo ou bruxa é aquele que chegou a tal grau de evolução que orgulho, desequilíbrio emocional e vaidade excessiva são obstáculos superados em suas vidas terrenas. Não perca o próximo vídeo, pois iremos iniciar o estudo da aura. Muito obrigado por sua companhia. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha. Até a próxima aula.